Pessoal, nós estamos indo agora encontrar a nossa presidenta Dilma no Palácio do Planalto, depois dessa decisão do vice-presidente Valdir Maranhão, que anulou a sessão da Câmara dos Deputados. É uma vitória muito grande. Isso muda totalmente a conjuntura. Na realidade, a Câmara vai ter que fazer a votação novamente. E dessa vez incluindo o vice-presidente Temer. Nós vamos lutar e vamos resistir, continuar resistindo aqui no Senado. Nós vamos ganhar esse processo, porque cada dia fica mais claro no Brasil e no mundo que o que está acontecendo não é impeachment, é um golpe.